podcast Na Órbita do Enem. Estamos aqui para o nosso 4º episódio. Eu sou o Léo, um dos nossos apresentadores, estou aqui com o Vini. Fala galera, tudo bem? E estamos aqui com 2 convidados especialíssimos para falar sobre um assunto que é muito importante, que é a parte emocional, que interfere tanto no desempenho dos vestibulandos, tanto no Enem quanto nas provas de vestibular, e que faz toda a diferença. Às vezes decide até a vaga. Às vezes você estuda, se prepara e a parte emocional não está tão bem alinhada e aí você acaba se prejudicando. Estou aqui com a Laísa. Tudo bem? Tudo bem, galera? Gilmar, seja bem-vindo. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado por terem Obrigada. aceitado o convite. E eu queria começar falando exatamente sobre isso, assim, né? Eu conheço vários relatos de amigos que se prepararam durante muito tempo para o vestibular e tudo mais, ou para o Enem, enfim, e aí chega na hora da prova, não sai, dá branco, dá dor de barriga. São realidades muito comuns. Muito comuns, né? Laís. O nervosismo, eu acredito que todos nós tenhamos, né? Isso. Na hora de algo assim, que impacta muito a gente, mas o que fazer, né? Claro, né? O nervosismo ele é comum para todos. Agora, a reação que você tem, que ela é muito individual, muito particular. Exatamente. Então, a gente fala dentro disso de várias frentes, né, Gilmar? É muito a questão do autoconhecimento. Quando eu decido um vestibular e eu vou me preparar para ele, eu já comecei o processo de autoconhecimento, porque eu já sei qual curso eu quero, né? Eu sei o que o Enem vai me possibilitar dentro dessa vertente. Mas o autoconhecimento vai além de só saber a minha profissão. Eu preciso me entender nesse momento como estudante. Então, a minha forma de estudo, como ela deve acontecer, quais são os pontos ou o momento em que eu fico mais nervoso, menos nervoso, o meu nervosismo, qual é a reação que ele causa em mim? Então, é muito a questão do autoconhecimento. Por isso, é tão importante o aluno saber que ele precisa se observar enquanto ele está estudando para essa prova. E criar momentos é uma coisa muito comum dentro da nossa escola, né, dentro do nosso dia a dia, criar momentos onde a gente faz um teste da prova com ele. Prova do Enem, 2 domingos. Quando a gente faz os nossos simulados, eles também acontecem em 2 domingos. Mesma quantidade de questões, como se fosse, de fato, a prova do Enem. Já é um momento onde eu percebo, poxa, como eu me senti, né? Eu já consigo ter um parâmetro. Sim, eles vão simular a situação real, né? A situação real. Pessoal, acabei não apresentando devidamente, né? O Gilmar é diretor de escola, né? Acostumado durante muito tempo trabalhando com a parte pedagógica. E a Laísa também trabalha nessa parte de orientação ao estudante, nesse serviço de atendimento, né, de orientação ao estudante. Então, eles são, com certeza, as pessoas mais indicadas para nos ajudar nesse ponto e te ajudar também aí a se preparar para o Enem, né? E, beleza, aí os alunos eles vão ter esses dias, né, os alunos podem, né, fazer essas simulações, vamos dizer assim, né? Sim. Do dia e tudo mais, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, assim, Sim. né? Isso. A gente tenta criar a possibilidade de vivenciar o máximo possível a sensação, mas a pressão do dia em saber que após aquela prova tu vai ser medido através do teu conhecimento, que nem sempre você consegue expor naquele momento devido a essa pressão, devido a essa ansiedade que ela vai criando, mas o dia em si, o dia do fato que vai ocorrer, o dia D, a pressão com certeza é muito maior. Por isso que entra em relação a essa questão do autoconhecimento. Porque o que acontecia muitas vezes? Tu vai lá, tu faz a prova, mas tu não sabe como você funciona. E dificilmente a gente nos testa nessas várias situações. O conhecimento, ok, tu faz a prova, tu faz um teste do teu conhecimento. Daqui a pouco gabaritou, conseguiu uma nota positiva, só que não é só isso. Não é só isso. No dia da prova, essa questão socioemocional, essa questão das competências emocionais, ela determina muito do resultado da tua prova. Inúmeros casos que a gente conhece de alunos que são feras em relação às suas disciplinas, em relação ao seu conhecimento, no entanto, quando vai para a questão emocional, derruba. Ou não existe uma preparação anterior, ou mesmo no dia, fica estudando até altas horas, que não vai resolver em nada. Que não resolve, né? Não resolve nada. É um conteúdo que você precisa fazer uma crescente. O aluno quer tentar resolver em 8 horas antes da prova.
vou passar o sábado todo estudando, quando eu acordar eu vou saber o conteúdo. Não é mágico, né? Então, isso também causa um transtorno. Exato. Por quê? De novo, se eu me conheço, essa é a parte muito importante, eu sei que eu preciso de 8 horas de sono, assim como tem gente que com 10 horas de sono funciona melhor, né? E se eu não tive isso, eu já tenho um dano na minha prova, porque na metade da tarde eu vou sentir sono. Mas para ele se autoconhecer, ele vai ter que fazer pequenos testes, né? Para saber o que vai se encaixar para ele, né? Não isso. tem segredo. Se você sabe que quando eu sou um aluno, um estudante, né? Estou no meu ensino médio. Habitualmente as aulas de manhã começam, vamos colocar entre 7 e 7 e meia da manhã. Se eu for dormir às 11 horas da noite e eu acordar às 6, eu vou passar um dia ruim de sono, eu já sei que eu preciso melhorar isso. Preciso dormir mais cedo. Aí eu preciso me programar para isso, né? Que entra outra questão muito importante, que é a minha programação. Quando eu faço a programação, eu vou modificando ela, eu vou sabendo o que está funcionando e o que não está. Me causa muita ansiedade, eu posso dar um exemplo bem claro, me causa muita ansiedade se eu marcar uma redação. A professora me pediu para entregar uma redação na sexta-feira, e redação é uma coisa difícil para mim. Eu começo a ficar ansioso, aí eu vou empurrando, né? Procrastinação. Exatamente. Eu vou esperando, vou deixar para fazer ela na quinta, porque eu tenho que entregar sexta. Mas eu sofri desde segunda. Sofri, não escrevi. Quinta-feira, pressão, preciso entregar na sexta. Vou fazer uma boa redação? A pressão é muito maior até, né? Sim. Exatamente. É autossabotagem. Qual é a chance de eu conseguir fazer uma boa redação? Mínima. Então, se eu me programo e tenho lá na minha programação, vou escrever na segunda, revisar na quarta, entregar na sexta. Está claro para mim. Se eu olhar, vou botar essa minha programação no lugar visível, eu vou olhar e vou saber as etapas. Isso também ajuda a diminuir a ansiedade. Porque eu sei que a minha primeira etapa foi começar a escrever, a segunda, revisar, a terceira, entregar. Divide então eu passei as etapas. Sim. Isso diminui a ansiedade, porque eu sei quais são os próximos passos. Eu não estou no escuro, ajuda muito o aluno. Quando eu começo a estudar e eu vou me programar para a prova, eu começo a fazer uma programação muito importante, muito legal, que diminui a ansiedade, é eu pegar a prova do Enem, olhar para ela de uma forma bem ampla e dividir ela. O que é mais fácil para mim resolver? É o português, é a matemática, essa é uma dica de segurança. Né? Isso é uma outra vantagem. Exatamente. Isso é uma outra vantagem dos simulados. Eu dividi. Eu vou pegar a prova do Enem antes. Faz isso antes. Né? Quem ainda tem tempo, faz isso antes. Faz simulados anteriores. Pega provas anteriores do Enem e faz. Você vai saber o que é mais fácil. Aí, se eu responder o que for mais fácil, eu respondi com certeza, porque é a disciplina da minha familiaridade. Quando eu começar a ficar mais nervoso com as questões que me são mais difíceis, se eu acertá-las porque eu consegui ler com bastante calma, eu não estava tão ansioso, também, de novo, aumentei a minha chance de acertar. E o que eu chutar depois, acontece o chute? Acontece. Porque eu vou acabar ficando um pouco mais nervoso, está chegando perto da hora, mas o que era de mim alçado, o que eu sabia fazer, o que era mais fácil para mim, eu já fiz. Então, eu tenho uma chance maior de ter um resultado positivo. Né? Então, há tempo ainda para o teste, né? Eu acho que é interessante, quando ele decide que vai se preparar para o Enem, por exemplo, ele fazer um macro planejamento e também fazer planejamentos menores, né? E isso, exatamente, é sempre o segredo do que você precisa fazer a médio prazo e o que você precisa fazer a curto prazo e a longo prazo. E a curto prazo seria, tipo, toda semana ele teria que planejar a semana. Tipo, isso. Toda segunda de manhã, exatamente. O tempo que tu vai estudar, o local que tu vai estudar, a maneira como tu vai estudar, é muita particularidade. Repito, aquilo que tu comentou bem no início, é o autoconhecimento. A hora que tu entender como tu funciona, as coisas vão dar certo. Antes a gente estava comentando assim, mas eu preciso chegar antes na sala, eu preciso chegar em cima da hora. Eu não sei como tu funciona. Então, daqui a pouco a pessoa está chegando com muita antecedência. Exatamente. Ok, vai chegar, vai perceber o ambiente, vai sentar confortavelmente, vai entender como está funcionando o ambiente. Isso traz segurança. Para outro pode chegar com antecedência e daqui a pouco vê um chegando e vê outro. Aí fica mais ansioso ainda. Pronto, já estragou. O estudante em si, ele tem muita questão do comparativo. Exatamente. Ele tem muito.
é muito comum eles chegarem para a gente com um planejamento de um amigo, porque o meu amigo fez assim, Para ele funciona. Para quem funcionou, isso é legal você usar o parâmetro, né? O parâmetro de horas de estudo, mas você sempre precisa pensar na justificativa que a pessoa utilizou naquele planejamento dela. Por que eu falei tanto em relação ao curto prazo, médio prazo e longo prazo? O longo prazo, se eu pensar só no longo prazo, eu vou me causar, de novo, vai causar uma certa ansiedade, porque eu sempre vou ficar na expectativa do que vai acontecer lá na frente. E se eu diminuir isso e trabalhar semanalmente, porque se na segunda-feira eu planejei fazer uma redação, as atividades de matemática e as atividades de geografia, e eu percebi que eu posso diminuir a matemática, mas eu preciso aumentar a geografia, porque eu tenho um problema de interpretação de texto. Eu não fico em cima daquilo que, nossa, mas o meu planejamento vai dar errado, porque eu tenho essa possibilidade de mudar para a semana que vem. Eu sei que na segunda que vem eu posso fazer diferente. E vira automático o longo prazo. Agora, se eu só fizer um planejamento de longo prazo, para daqui a 5 semanas eu estar com 20 listas de matemática pronta, só pensar no longo prazo, amanhã eu acordo, eu não fiz ainda. Amanhã eu acabo, eu não fiz ainda. Vai ficar para a última hora. E tudo que é feito na última hora, a gente não pode, porque o que a gente sempre fala para eles, contar com a sorte. Porque quem passa no vestibular, quem foi que passou, não contou com sorte. Foi estudo, foi planejamento, foi programação. Foi um psicológico bom na hora da prova. E muitas vezes... Se testou antes, né? E muitas vezes esse aluno, o que a gente sempre fala para eles, tem aluno que faz um semestre de curso, que fez o ensino médio numa escola voltada para pré-vestibular, tem aluno que ficou 5 anos fazendo curso, e é cada história única, né? E eu posso dizer, a gente teve um aluno, inclusive, que faltou ele é terceiro ano de cursinho dele, faltou para ele entrar, uma questão. Ele passou 6 meses trabalhando isso internamente, ele se afastou do cursinho, não quis fazer a rematrícula, porque abalou ele. Imagina. Ele não perdeu esses 6 meses, ele ganhou, porque ele entendeu que ele precisava dessa maturidade. Sabe por que ele não acertou aquela uma questão? Porque ele estava com uma autoconfiança muito grande. Soberba. Virou soberba, que também é uma falha. Tipo assim, não vou mais estudar português, porque gabaritei na última prova, vou deixar. Vou focar só nisso agora. Grande erro. Porque aí chegou uma pergunta de uma coisa que ele não lembrou na hora. Não estava, ele não refrescou. E aí ele errou. E por uma não entrou. E às vezes o importante é, quando eu cometo algum erro, ou quando não dá certo, eu não posso internalizar o que não deu certo. Eu sempre tenho que pensar em como eu vou solucionar. Isso também ajuda muito. Focar muito na solução. Focar muito na solução ao invés do problema. Não deu certo. Ok, vou pensar em outra forma de fazer. Fui para o dia da prova, comecei a ficar nervoso. Vou começar a dizer para todo mundo que eu estou nervoso, vou ficar mais nervoso ainda. Aí você vai compartilhar o sofrimento com a galera. E aí e ninguém vai poder te ajudar, né? O que acontece? Eu vou me sentar, vou parar, vou pensar, vou concentrar, vou começar a pensar o que eu faço agora que me deixaria mais calmo. Vou para a sala, vou lavar o rosto. E é de cada um. É o pensar, é o parar para observar. Isso é muito importante, né? Então, paro e observo. E o Júnior, que é esse nosso aluno, né? Ele deixa a gente contar no tempo. Se não deixava, agora... Não, mas ele deixa. E esse nosso aluno que eu dei como exemplo, ele fez isso. Ele se sentiu muito mais maduro, porque ele passou por todas as etapas. Na primeira prova foi o nervosismo, na segunda foi isso, na outra foi isso, na última foi a soberba. E aí, depois, foi embora. Essa questão ainda é de alunos muito do presencial, né? Quando a gente fala do online, eu acho que isso acaba se dificultando ainda mais, né? Por conta do que o aluno vai ter que fazer tudo isso sozinho. Ele tem que botar na cabeça dele que ele precisa de um planejamento, que ele precisa ter um autoconhecimento. E pelo que vocês me falaram aqui, o autoconhecimento ele não vai ajudar. Eu, pelo menos, pensei ele naquele momento, poxa, mas ele tem que estudar para o Enem, tem que estudar tudo aquilo, e ainda tem que fazer mais isso. Mas não é alguma coisa que ele vai fazer só para o Enem.
é uma coisa que ele vai fazer que vai ajudar na vida inteira dele, Exatamente. Né? Isso acaba se expandindo para outras áreas, né? E após passando no seu vestibular ou não passando, daqui a pouco ele decide para outra situação, essa informação, essa didática que ele acaba criando e leva essa desenvoltura para outras finalidades também. E a maturidade que você constrói. Quando a gente fala do ensino médio, que é o público que faz o Enem, né? O aluno geralmente ele está no ensino médio, recém saiu do ensino médio, ou voltou a estudar há um tempo depois. Nesse momento, você conta com ajuda, né? Tem todo o suporte da plataforma, que faz um planejamento. Quando você vai para a universidade, esse suporte muda completamente. Então, se eu já tenho isso muito bem pré-estabelecido, eu sofro menos na universidade. A leitura, artigos científicos que você precisa fazer, trabalhos, é muito autônomo o processo dentro da universidade, né? E quando você vai trabalhando essa crescente antes, isso te facilita para sempre no mercado de trabalho depois, porque você vai entender o dia que você não está legal para trabalhar. Não, imagina e o porquê? Uma entrevista de emprego, por exemplo. Nossa! Exatamente. E ainda... Saber valorizar o que é mais o teu ponto forte no momento que você for conversar com as pessoas, né? E tendo esse entendimento da questão do ponto forte, do autoconhecimento, tu tens que entender se realmente é aquilo que você quer ou se é algo que a família está te impondo. Exatamente. Então esse é um cuidado muito grande que você tem que ter. A hora que você está realmente se preparando para um vestibular, que você está se preparando para a sua profissão, isso é teu ou isso a família te impôs? Então, às vezes, o próprio aluno ele tem um desconforto de fugir de algo que foi traçado já na sua infância. Meu filho vai ser médico, meu filho vai ser advogado. E daqui a pouco ele chega num dado momento, eu não quero isso. E agora? Como é que eu vou falar isso para meus pais? É isso. Eu ia entrar exatamente nesse ponto da família, né? É. E eu queria trazer duas dúvidas que eu tenho, assim, que são muito pertinentes e que também eu tive, na verdade, convivi com amigos que tiveram esse problema. O primeiro é isso, de contrariar a vontade da família. Sim. Inclusive, eu tive amigos que fizeram pré-vestibular, se prepararam no vestibular, quando, na verdade, eles nem queriam, não estavam pensando em cursar faculdade no momento, tipo, não é a faculdade que eu quero começar, eles queriam uma parte mais profissionalizante, queriam começar a trabalhar, queriam empreender, e a família queria que eles fizessem, um queria fazer medicina, uma família queria que fizesse medicina, e o outro que a família queria que fizesse engenharia civil, os dois para federal. E nem era esse o momento, sabe? Sim. E aí, como é que lida com isso, assim? Como é que o aluno consegue lidar com... Como é que é o processo para eu poder descobrir que não é realmente o que eu quero? Tem alguma forma de eu entender isso? Por isso que a escola oferece muito essas conversas com profissionais para realmente ter o entendimento da tua área. E ali tu percebe, realmente, com algumas perguntas chaves, nós temos um orientador profissional muito bem preparado para isso, com algumas perguntas chaves, ele vai entender se realmente você está no caminho certo ou não. Ok, daqui a pouco você percebeu que não é o caminho certo para você. E aí entra aquilo que tu comentou, como é que agora eu vou chegar para minha família e dizer, eu estou no caminho errado? Tu tem certeza disso ou não? Por isso a importância sempre ter o canal aberto, sempre ter uma comunicação clara. Então, por mais que a família tenha um desejo, ela tenha uma vontade de que você siga uma determinada profissão, você sempre tem que deixar muito bem claro quais são os teus anseios, quais são as tuas vontades, quais são os teus desejos. Porque senão, já aconteceu, da pessoa cumprir com todo o seu ensino médio, fazer uma faculdade, se formou, e no dia da faculdade entregar para os pais e dizer, ó, tá aqui, meu certificado, agora eu vou fazer o que eu quero. E todo esse tempo... Aí que tá, todo esse tempo vivendo em função de outros, ou construindo algo que não queria para si. Olha que vida frustrante uma pessoa acaba construindo. Frustração. É frustração pura. Frustração. Como é que esse profissional vai ser? Se ele consegue ainda, depois de um determinado tempo, dar o seu grito de liberdade, de independência, ok. Mas se ele não consegue? Daqui a pouco ele chega lá na vida adulta, ele olha para o seu caminho e diz, o que eu fiz da minha vida? Eu nem queria isso. Hoje, claro que para quem... Fez que estraguei meu celular, para quem não tem para quem não tem todo o acesso a essas ferramentas, né, mas existe formas de procurar, né, na internet, ou quem não consegue ir para quem não consegue, daqui a pouco a escola não oferece isso, né? A né? escola não oferece,
mas a gente procura trabalhar muito isso. Isso é uma competência que vai sendo trabalhada, inclusive a própria universidade vem estruturando, indiferente do curso que você for fazer, é muito comum hoje trabalhar o senso das relações interpessoais, autoconhecimento, são palavras que, indiferente da profissão, as pessoas vão ouvir muito, porque é isso que embasa, né? Os teus desafios só vão mudando. Esse momento é o teu desafio enquanto estudante, tentando uma vaga na universidade, seja pelo Enem ou outra vertente. O Enem hoje é a grande chave, porque ele te permite te dar muitas possibilidades, mas o aluno precisa sempre ter muito claro para ele que sempre vai haver desafios. Nesse momento é esse. Quando eu ir para a universidade, eu vou ter mais um. Eu vou para o mercado de trabalho, eu vou ter mais um. E se ele pensar no que aconteceu antes, essa construção é legal a gente trazer para o aluno. Quando ele era criança, ele teve um desafio, né? No amadurecimento da adolescência foi um novo desafio. Mudar de sala com alunos que eu não conhecia também foi um desafio. Então, sempre trazer essa vertente, mostrar que isso passa. A dor que ele está sentindo naquele momento, no momento da ansiedade da prova, parece que vai saltar do peito, parece que vai desmaiar, parece que é uma dor física de verdade, mas a gente precisa sempre associar uma outra coisa de que, poxa, isso vai passar, isso é momentâneo, você vai superar. Essa positividade de que, poxa, eu já passei outras coisas, e realmente passou, naquele momento parece que não, mas passa. Né? Então, precisa sempre lembrar e associar que, poxa, é só esse momento, já vai passar, é só esse momento, já vai passar. Ajuda muito, porque a gente condiciona muita coisa, né? Sim. Aqui, dentro da nossa cabecinha, a gente condiciona muita coisa. É a mesma coisa de eu escolher uma universidade que não tenha matemática, porque eu odeio matemática. É que a gente não foi preparado para o poder de escolha. Não foi. Vamos pensar assim, durante toda a nossa vida, alguém está escolhendo algo para nós. A gente foi Daqui muito a pouco tu se depara dentro do ensino médio ou para um vestibular, tu tens que escolher o teu futuro. E eu acho que é a primeira grande escolha da vida, assim, né? Sim. E aí o problema é você decidir tua vida inteira na tua primeira escolha. Ali. É muito estranho, né? Exatamente. Isso, inclusive, voltando ao que o Gilmar falou, eu estava pensando, beleza, tem a questão da família e tem a questão do próprio aluno escolher e escolher uma coisa que ele não gostou. E isso a gente tem um exemplo aqui na mesa mesmo, que sou eu. Foi o meu caso, que eu escolhi uma universidade e no começo, nossa, quando é uma coisa nova assim, a gente gosta muito, Sim. né? Tá indo muito bem. E daí chegou numa parte que eu já pensei, mas não era isso que eu queria. O que eu vou fazer agora? E acabou que entrei naquilo que o Gilmar falou. Como é que eu vou dizer para meus pais que eu fiz, sei lá, a escolha errada, tantas fases agora e eu quero desistir agora? Tipo, e o que acabou que eu fiz, eu não tinha o autoconhecimento que eu tenho hoje. Sim. O que eu fiz foi, eu comecei empurrando com a barriga, tipo, só pra não sair. Mas sabe quando chega a hora que daí, a faculdade, né, vai chegar uma hora que vai te pressionar mais, pra você entregar mais, pra você fazer mais. E daí você vê que, não, eu não vou fazer mais. Tu tens cada vez mais certeza que aquilo não é o teu caminho. Eu tenho certeza que eu não quero e cada vez tá me cobrando mais. Naquele momento que eu entendi que não era aquilo que eu queria e eu saí. Claro que meus pais, né, acho que acontece, não sei se todas as famílias, mas acontece que eles ficam um pouco frustrados. Você também. Inicialmente sim, né? Porque existe uma expectativa. Mas com o autoconhecimento você sabe que, pelo menos eu entendo assim, que aquele período não foi um período gasto da minha vida. Foi um período que eu estava me entendendo. Eu estava entendendo o que era o ideal para mim. E hoje eu acredito que eu tenho. E existe o senso comum. Existe. Os pais querem muito que o filho esteja feliz e que o filho faça alguma coisa que seja rentável. Não vamos ser hipócritas, né? Porque ele quer que o filho tenha algo que seja. Exatamente. Muitos alunos pensam assim. E aí, o que acontece? O que a gente sempre trabalha muito? Qualquer forma de trabalho pode ser rentável. Porque, indiferente se eu escolhi fazer administração, medicina, direito, engenharia, veterinária, eu preciso ser um profissional diferenciado. Eu preciso ser um profissional diferenciado. É isso que o mercado pede hoje. Então, quando você optar e você for mudar, for fazer essa escolha, o que os seus pais esperam é que você mostre para eles que essa tua ideia não é porque você está revoltado com a vida e resolveu mudar só para dizer para eles que não vai fazer o que eles mandaram. Você tem uma ideia. Pesquisa a respeito. Tudo que a gente fala baseado, tudo que a gente fala mostrando fatos, tem outro peso.
Então, a gente só precisa estruturar essa fala, né? Se eu sair de medicina e resolvi fazer artes cênicas, eu preciso mostrar para os meus pais que lá na artes cênicas tem possibilidade. Hoje tem tantos produtos que são vendidos online, então se eu for muito bom, né, se eu for um ator muito bom, eu vou ter um lugar no mercado de trabalho, isso pode ser muito rentável, existe um planejamento para isso. Novamente entra a questão do planejamento, né? Novamente entra a questão. Se eu tenho realmente um foco, uma vontade, eu preciso estruturar esse meu foco. Aí eu tenho a justificativa para ele, eu sei os caminhos que eu devo seguir, mas muita consciência, né? Muita pesquisa, mostrar. Isso vai tornar um aluno diferenciado, isso vai tornar um vestibulando diferenciado, isso vai ser um profissional diferenciado, sabe? E se tu chegar lá na frente e perceber que realmente não é o que tu quer, quem é que disse que não pode mudar? É que a gente cresceu com essa informação imposta que eu tenho que terminar simplesmente aquilo que eu comecei, mas ok, muda. O que eu vejo é que as pessoas passam muito tempo, elas pensam, mas daí eu perdi todo esse tempo à toa, não vou ter perdido. Exatamente, não pode ter essa percepção. Não pode ser assim, né? Você tem que pensar que foi um aprendizado, você aprendeu que não era aquilo que você queria. Agora é melhor uma dor com fim do que uma dor sem fim. Então, esse dizer aí é melhor. Olha, anota. Primeira camiseta do Nárbio tá no Enem. Posso colocar? Eu te dou o crédito. Tá? Ok, vai, Gilmar. Mas é uma real. A gente sofre por antecedência dos fatos que a gente acaba assumindo, né? Nós determinamos as coisas e não queremos realmente que as coisas mudem. Mas quem impôs essa regra? Nós mesmos. E a ansiedade vem muito da falta dessa clareza, da falta dessa amplitude. A pessoa fica ansiosa porque ela enxerga só a parte do que está sendo cobrado, só a parte do que ela não alcança. Se eu paro e olho o macro, olho quantas coisas que eu conseguiria fazer, e vou eliminando as etapas, eu chego no final por etapa. Mais eu não fácil, consigo. Né? Exato. Mas isso é um senso comum do ser humano, né? Ele está aqui, ele quer ir para lá. Ponto. É só o que ele vai te dizer. Ele esquece de pensar em todos os caminhos, no processo. Tô aqui, quero ir para lá e vou demorar 1 hora para fazer isso. Mas espera aí, você vai sair, precisa parar em algum lugar, os detalhes. Isso é muito comum. Isso realmente vai causar ansiedade. Porque aí você não planejou, pode acontecer contratempos, aí falta 10 minutos, você sabe que vai se atrasar, aí você vai ficar ansioso, você vai se culpar, vai resolver o problema? Não vai. Aumenta o problema. Vai aumentar o problema. Já tem outra, anota. A ansiedade rouba a bênção. O que significa? Que toda forma... Gilmar é cultura. Por que a ansiedade rouba a bênção? Já é um ditado, no caso. Porque todo o teu empoderamento de informação, de autoconhecimento, de planejamento, cai por terra a hora que você se consome pela ansiedade. Então, ela te tira totalmente do teu centro. Teu poder de autonomia, né? Ela quebra essa tua banca. E até, por exemplo, no Enem, né? Que é até o nome do podcast, você tem lá questões grandes que precisam de atenção, que precisam de concentração e tal. E se você tem essa parte de ansiedade ali te corroendo, você perde as informações. O teu poder e concentração se foi. Isso. Aí ele pede o básico para você assinalar, né, a questão incorreta, mas você não leu essa parte. Você já tem a resposta na ponta da língua, você vai lá e marca correta. Aí depois você se consome. E seriam 2 minutos a mais. Que a ansiedade te bloqueou, né? Então você precisa ter esse domínio, né? Eu preciso dominar aquilo que eu vou fazer, eu preciso dominar o meu próximo passo. Concentração no momento em que eu estiver lendo, né? A gente estava falando sobre a pessoa, né, que quer fazer uma coisa e tal, e às vezes é contra a família. E se eu for o contrário, às vezes a pessoa, eu sou vestibulando aqui, sou estudante, eu defini, o que eu quero é medicina, engenharia, direito, enfim. Eu defini o meu futuro, eu quero, só que ele é complexo, não é fácil você passar no vestibular, meu sonho é fazer uma federal, e a federal não é fácil. E aí eu preciso parar, sentar, estudar e definir o meu ano e tal. Só que a gente sabe que o ambiente familiar, ele nem sempre te ajuda a fazer isso, né? Porque, você tem o primo que passou no concurso, você tem, enfim, todo esse ambiente. Como é que o estudante pode lidar com isso de uma forma mais amigável, assim?
primeiro, que a família tá o tempo todo perguntando, tá, mas e aí, quando é que vai passar? Tá, mas e como é que foi? Quando é que é a prova? Como é que você tá estudando bastante, não tá e tal? Ficar interferindo nisso, e ao mesmo tempo do almoço de família no domingo, né, do filho que passou do primo que passou no concurso. Como é que lida com isso? Porque é um fator que desmotiva às vezes. Exatamente. Sabe uma coisa que eu costumo muito falar para eles, quando eles chegam com essa temática, Léo, é assim, ó. Quando a gente toma uma decisão na nossa vida, de novo eu volto para as responsabilidades. Eu preciso saber aonde eu estou, para onde eu quero ir e as barreiras que eu vou enfrentar. Lais, é fácil? Não, não é. Mas, de novo, eu posso simplesmente aceitar essa comparação, ou eu posso ter aquela coisa, lógico, não vai arrumar encrenca com a família, né? Mas eu posso ter aquela coisa de pensar assim, internamente, olhar para a pessoa e pensar, quem disse que eu quero ser igual a ele? Não é verdade? Mas isso parte muito do que você deixa, da onde você deixa se influenciar. Por quê? De novo, João é João, Pedro é Pedro, Maria é Maria, eu sou eu. A tal da comparação. A tal da comparação. Ela existe tanto internamente, a gente se comparar com Nossa, tanto outro. muito internamente interno, quanto muito externamente. O interno, eu sei que é meu, eu sei como lido com isso, agora o externo machuca. Mas a gente precisa sempre orientar o aluno, orientar a pessoa para que ela pense assim, realmente vale a pena? A minha decisão foi minha, de uma escolha que eu quero, é o meu futuro. Eu não preciso justificar. Sabe, é o tipo do filtro direto, não internaliza, né? Passou aqui, foi embora e tchau. E bola pra frente. Bola pra frente, porque você decidiu, você sabe os parâmetros da tua decisão. É que tem que estar claro. Tem que estar muito claro. Qual o caminho e qual o preço que você vai ter que pagar por isso. Que eu estou disposto a pagar. Eu não estou dizendo o preço somente financeiro, né? O valor Exatamente. financeiro. É o preço em termos de tempo, é o preço em termos de, às vezes, se abdicar de sair com os colegas, de abrir mão de algumas coisas. Menos tempo com o namorado, menos tempo com a namorada. Tu precisa criar um objetivo principal muito bem definido. Se eu tenho claro esse objetivo, existe um preço de tudo que me norteia para chegar lá. Tu está disposto a pagar o preço? Se a tua resposta for sim, mete a cara. Mas daqui a pouco vem as interrogações. Isso, aí começa... Esse aqui eu não quero abrir mão. Não vou abrir mão de sair com o meu grupo, não sei o que. Entenda que o caminho pode ser um pouco mais longo. Quer dizer que eu não vou chegar? Não, tu pode chegar. Mas talvez o tempo seja diferente daquilo que você está criando uma certa expectativa, né? Tem um equilíbrio, né? À medida que você tira de um lado, você vai acabar... Você acaba esticando no outro lado. Exatamente. Né? E aí também, quando eu escolhi fazer uma federal. É concorrido. A minha família não me apoiou completamente. E aí eu decidi tomar uma cervejinha com os meus amigos, eu decidi ir para né? E aí a família, olha, tá saindo, né? Eu vi que você não estava estudando. A cobrança vem. Vai existir a cobrança. Por que existe a cobrança? Aí você precisa pensar sempre o outro lado. Eu condicionei as pessoas a poderem me cobrar. Exato. Porque eu banquei que eu ia dar conta, eu banquei que o meu sonho é esse e eu disse que eu ia lutar por ele. Então, é comum. Eu preciso saber que as pessoas vão me cobrar, porque eu disse que eu ia fazer. Eu escolhi a parte difícil. Eu escolhi isso. Então, eu preciso saber que sim, vai existir a cobrança. Se eu entro num lugar e eu entrego um grande projeto, uma coisa linda que eu vou realizar e tudo mais, e eu comecei a deixar um pouco a desejar, não era tudo aquilo que eu vendi que fosse. Eu também vou ser cobrada. Todas as pessoas serão, porque você vai colocar os parâmetros. E isso o adolescente fala para a família, principalmente no momento que ele quer dizer que ele quer uma coisa que a família talvez não é a favor, é comum ele dizer, mas eu vou dar conta, eu vou fazer. Ele vende a ideia e depois... São dois pontos. A mãe espera um momento, ele mesmo né? se auto-sabota. Isso. Os pais esperam um momento de poder olhar e dizer, eu te falei. E o filho espera um momento de poder olhar para o pai e dizer, eu consegui. Sabe? São as duas pontas. E a gente sempre tem que ir equilibrando. Mas, de novo, eu sou responsável por aquilo que eu sinto e não por aquilo que o outro vai sentir. Então, eu preciso sempre pensar no norte em que eu preciso me transformar, né? Se realmente eu banquei tudo isso, se realmente estou disposto a passar por todos esses processos, doloridos ou não, é o meu resultado. Não é de ninguém, é meu.
vamos traçar uma linha, quem sabe, vamos lá, a gente tem que fazer o planejamento, né, do longo, do médio, do curto prazo, né, simular essas situações para que eu esteja um pouco mais preparado porque me esperam no dia da prova, Isso. beleza, mas e esse dia a dia, né, a gente falou sobre procrastinação, né, o aluno às vezes ele faz o planejamento, ele olha e diz, não, agora eu vou fazer, essa semana eu vou estudar X, Y, Z, semana que vem eu vou fazer tal e não sei o que, e ele monta. E aí ele faz aquilo e fica lindo, assim. Na hora de executar, as coisas não saem bem como ele esperava. O que ele tem que fazer para vencer essa procrastinação, enfim, essa parte tipo meio psicológica que ele se sabota. Mas como é que ele faz para vencer isso, assim? Identifiquei, eu tenho esse problema, mas como é que eu venço isso? Entra naquilo que eu havia comentado antes em relação ao objetivo que tu quer. Se tá claro o teu objetivo, e aí tu cria todo aquele cenário lindo, maravilhoso e que dá vontade de correr, olha para o objetivo. E aí entra o teu poder de disciplina. A disciplina é você ter o autocontrole sobre você mesmo em cima de algumas situações. E não ser vítima de situações que te deixam fora de um planejamento. Então, quanto mais claro estiver para você aonde você quer chegar, mais energia e mais força você consegue executar aquilo que você planejou. É atrás das rotinas saudáveis. São rotinas que você vai criar e você vai ter que cumprir. Qualquer situação que fuja daquilo, isso precisa ser mensurado o teu objetivo. Daqui a pouco tu vai eliminar algumas situações dentro do teu próprio objetivo. Tu vai ter que entender que daqui a pouco ele vai estar aumentando lá. É que nem no dia da prova do Enem, a pessoa acorda cedo e toma aquele cafezão que nunca tomou na vida. Para que fugir da rotina nesse dia? Por quê? E a ansiedade pode ajudar Exato. com isso. Não, né? disseram que eu tenho que estar bem alimentado e que eu preciso... né? Gente, 4 horas de prova mais. não fuja da tua rotina diária. Então, eu digo por experiência própria. Eu fui uma viagem que eu fui, tinha um projeto para apresentar, mas eu tomei um cafezão de manhã, com suco de laranja, sabe? Frutas, tudo que tinha direito. Pensa no revertério que você deu. Eu passei mal durante a apresentação do projeto. Não tentem isso em casa. Não tentem isso em casa. É proibido. Então, não fuja daquilo que você está programado para fazer, porque você leu lá uma informação, ou você entende que aquilo é normal. Não é. E o nosso cérebro trabalha muito por programação, né? Muito, muito, muito. E muitas vezes pelo automático. Então, se eu estou mudando toda a rotina, eu vou ter. Eu posso ter muito sono no dia da prova. Pode. Por que eu vou encher a minha barriga antes de ir para a prova se eu sei que se eu encho a minha barriga demais me dá sono? Ou se eu não sei, por que eu vou testar no dia da prova? Não faz sentido, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. De novo, autoconhecimento. Testa antes, então. Faz alguns testes, Poxa, faz alguns vê simulados antes, né? em relação a isso também antes. Voltando para o que o Gilmar falou ali também, uma das coisas que pelo menos eu faço comigo é questão de me dar algum presente quando eu cumpro aquilo que eu tinha que cumprir. Então, essa semana eu tenho que fazer isso. Meritocracia. Aí, se eu não fizer aquilo, eu, sei lá, final de semana não vou sair, final de semana não vou, acho que, tipo, jogar, fazer alguma coisa do gênero. Então, não vou fazer aquilo que eu tinha planejado fazer no final de semana se eu não merecer, se eu não fizer tudo que eu tinha estabelecido para fazer naquela semana. Acho que isso funciona muito bem também. Muito bem pensado, com certeza. Com certeza. É você está valorizar suas muito conquistas. bem alinhado no seu autoconhecimento. Parabéns, jovem. Tu vai fazer o Enem quando mesmo? Você gostaria de fazer a prova do Enem? Eu costumo me presentear com açaí. Se eu fizer o que eu tenho pra fazer, eu vou açaí? tomar açaí. Aí mas você pensar, isso, um açaizinho, não é um açaí. Ó, tá vendo como é uma coisa muito pessoal? Porque pra mim tem gosto de terra. Ponto, falei. Aí vamos entrar na discussão. Aí, a galera se fosse presentear tá a Liza com açaí, ela não ia fazer. Né? Isso. Daí eu não me motivaria. Não, se presentear com açaí, isso não merece nem comentário. Não, né? Liza, você vai ter que fazer, senão você vai ter que comer açaí. Isso, daí é o reverso. Daí eu faria, porque senão Jesus, né? Mas é o reverso. E é muito do pessoal, tá vendo? Ó? Uma ótima brincadeira que deu um exemplo legal, porque é muito do que eu sei. Né? Se eu sei que eu não gosto, né? Se eu sei que é uma coisa ruim, por que eu vou, né? Não precisa. E eu acho que aí, se você pensar no ruim, acho que a gente pode voltar para a família e pensar,
por se eu não fizer esses simulados e essa minha rotina que eu planejei para a semana, vai chegar o final de semana e o pessoal lá em casa vai falar. Então vou fazer, porque aí eu não vou me incomodar. Isso, condiciona a Usa isso pensar a seu assim. favor. Usa isso a seu favor, usa como mola propulsora. Vou ter que justificar para minha mãe por que eu só acertei 20 no simulado de 50. Não, vou melhorar para semana que vem. Porque a gente quer mostrar quando a gente acerta 48 de 50, né? Quando a gente acerta 30 de 50, a gente Nem não teve quer. simulado essa semana, mãe. Mãe, não teve. Não. Fizeram. Não teve. Então, assim, vamos condicionar, tá certo? É bem isso. E Você realmente, mostra, né? não veja os simulados como algo ruim. Veja como uma oportunidade de se conhecer um pouco mais. Essa é a intenção dos simulados. É para simular alguma coisa. Então é para simular a prova, é para simular a tua reação, é para simular uma pressão. É para você saber aquilo que você tem maior dificuldade, se é interpretação, se é tempo de prova. Ou seja, não colhe, não faça, principalmente amor online. de Deus. Você vai estar se sabotando e não sabotando a escola. Mas Porque no cursinho. dia da prova real do Enem não vai ter nada. Pode olhar num choro de desespero para o fiscal da prova, no máximo, erguer a mão e ele não vai te responder. E tem isso, né? Porque às vezes você quer dar aquela satisfação momentânea de foi muito bem e tal, mas você vai estar se enganando, né? É só maquiagem. Um dia o real vem, né? A vida cobra, né? A vida cobra. Perfeito. Por isso, só para a gente, eu sei que já estamos quase concluindo as informações, até pode gerar uma informação para um outro dia. Por isso que entra até Tá auto se convidando? Não? certeza, a questão do novo ensino médio, né, que a gente está trabalhando agora, que isso é uma coisa nacional. Ele vem muito para aumentar o teu poder de escolha. Essa é a intenção. É que cada vez tenha mais claro aquilo que você quer. Ele te obriga ou ele te força de uma certa forma a você se conhecer um pouco mais. Por isso que ele te conduz a um caminho com antecedência agora, para que quando chegar lá, realmente no teu terceirão, quando tá prestes aí para tua prova, tu ter a certeza daquilo que tu quer e não deixar só lá para o final para fazer as tuas escolhas. Então, vamos construindo isso aos poucos. Exatamente. Então, acredito que isso vem a valorizar muito esse poder e a determinação que nós temos que ter em relação a saber aquilo que eu quero. Mas isso pode ser assunto para uma próxima conversa. Você fala tão bonito. Antes da gente finalizar, só vamos fazer meio que as palavras-chave que aqui, só pra gente fazer um Eu resumo. ia fazer exatamente isso. Sério mesmo? Olha. Achei que você ia finalizar. Penso que eles já fazem isso há mais tempo. Vocês estão funcionando por osmose. A gente já tinha combinado. Mentira, Telepatia. não, Telepatia, gente. É tecnologia, né? O cérebro se comunicando. Mas... Vai, Vini. Fazer meio que uma palavra-chave. Planejamento, autoconhecimento. Mais alguma coisa que vocês querem? Disciplina, né? Disciplina. Poder de escolha. E isso, eu acho que a gente pode colocar também ansiedade. Coloca lá. Para a pessoa pensar a respeito. Entender. Ansiedade. Entender como funciona. Como coloca eu como funciono. objetivo. Entenda hoje, como funciona a ansiedade para você. Hoje é o dia que eu vou pesquisar a respeito de ansiedade. Transformar isso para mim. O que a ansiedade me causa. Exatamente. Né? É isso que eu preciso entender. Outra palavra-chave. E é legal a gente ver essa individualidade também, né? Acho que individualidade também porque eu vou entender o que é ansiedade. Isso. Mas como a ansiedade age no meu corpo, comigo, exatamente. Né? E como porque às vezes eu posso ter eu fico ansioso, eu dá vontade de ir no banheiro, exatamente. Enfim. E o meu amigo também tem a mesma coisa, mas a forma como você trabalha isso às vezes é diferente. Alguns vai dar fome, alguns vai perder a fome, alguns vai dar sono. E eu acho que as duas palavras finais e principais, foco e determinação. Se eu tenho foco naquilo que eu quero e me determino a fazer, todo o resto fica mais fácil. Uma consequência das tuas atitudes. Define o objetivo, pensa no processo e toca-lhe ficha. Perfeito. Em administração, a gente classifica isso como o chá. Tem que tomar um chá todo dia, que é conhecimento, que é habilidade e que é atitude. Ou seja, se conheça, adquira as habilidades para trabalhar o teu conhecimento e tenha atitude para colocar tudo em prática. Então tome um chá todos os dias. Vamos me matricular na sua escola. Sim. Tome um chá todos os dias e vá bem no Enem para conseguir a aprovação. Exatamente. Então, beleza, pessoal. Quero agradecer a presença de vocês. Acho que foi bem esclarecedor. Muito obrigada. Às vezes a gente não tem noção do impacto que isso tem para o aluno, né? A gente está conversando aqui e tal, o assunto é diferente para a gente falar sobre isso, falar sobre matérias, sobre a parte de conhecimento mesmo, né? Sim. Mas às vezes é uma parte que faz muito mais diferença do que o aluno até imagina, né? Ele ter esse processo bem controlado para chegar na prova e conseguir desempenhar. Então, muito obrigado a presença de vocês por terem aceito o nosso convite. A gente que agradece. Obrigado, gente. Obrigado também
aos nossos, né, que fazem isso ser realidade, que é o Nota Máxima e a Ale. Siga nas redes sociais, @notamáxima, @ale.edtech, ale se escreve Ale. E acompanhem, porque além da parte socioemocional, a gente também tem a parte de conhecimento mesmo, a parte prática do negócio. E com todos os conteúdos que a Nota Máxima te entrega, com certeza você vai conseguir ir muito bem no Enem. Beleza? Vini, finalizamos nosso 4º episódio. Finalizamos. E até a próxima. Valeu! Grande abraço, até mais.